Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 17 de julho de 2026. Quero deixar aqui uma mensagem para você que está em Efésios capítulo 3, versículo 14, que vai dizer o seguinte: por esta causa, me põe de joelhos diante do Pai. O tema de hoje é oração, a chave que abre portas. A oração ela é extremamente importante na vida de qualquer pessoa. Através da oração, situações difíceis são resolvidas, enfermidades são curadas. Através da oração, Deus promove libertação, Deus promove cura, Deus promove um ambiente saudável. E a finalidade de Paulo escrever essa carta aqui à igreja de Éfeso, Paulo queria mostrar para eles, eu me ponho diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor, por esta causa, ou seja, que causas eram essas? Paulo orava para que a igreja de Éfeso fosse uma igreja harmoniosa, para que houvesse unidade, para que houvesse amor, para que houvesse perdão. Paulo escreveu essa carta aqui à igreja de Éfeso para que Deus pudesse alcançar outras pessoas que viviam em Éfeso também, que Deus não era somente Deus dos judeus, mas também Deus dos gentios. Deus tinha um projeto na vida dos gentios também. Paulo escreveu essa carta aqui à igreja de Éfeso para eles entenderem o plano de salvação, o plano eterno de vida eterna, o plano de amor que Deus ele tinha derramado por intermédio de Cristo. Era para que eles pudessem entender que essa graça era um favor imerecido. Eles tinham sido alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Eles precisavam entender isso. Por isso que Paulo iniciou dizendo no versículo 14, por esta causa, ou seja, por esses motivos, eu estou aqui. E da mesma forma que Paulo ele tinha alvos de oração, da mesma forma que Paulo tinha algumas causas para orar, Deus ele quer que você coloque alvos. E são muitos alvos. Você pode orar pela sua igreja, para que haja harmonia, para que haja reconciliação, para que haja salvação, para que haja libertação. Da mesma forma você precisa orar pela sua casa, para que haja paz, para que haja prosperidade, para que haja arrependimento, para que haja cura. Você precisa orar pela cidade, pelos governantes. Há muitos alvos de oração. E aqui Paulo entendia os alvos necessários. Ele sabia que aonde ele precisava direcionar as orações, para quem, para onde. E nós precisamos fazer o mesmo também. Muitas vezes nós sabemos aonde precisamos orar, mas nós não oramos. Como Deus vai agir dessa forma? Como Deus vai nos responder? Como Deus ele vai atuar? Como ele vai colocar as mãos nele? E Paulo vai dizer, por esta causa. Né? Então ele tinha motivos, ele tinha alvos. E da mesma forma Deus quer que você tenha alvos na sua vida também. Há muitos motivos, há muitas situações para orar. Deus ele quer ter um relacionamento com você através da oração. Ele quer te ouvir, ele quer ouvir o seu clamor, ele quer ouvir a sua total dependência dele através da oração. Ele quer ver você clamar a ele. Como vai dizer lá em Jeremias 33:3, né? Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ou seja, Deus ele quer revelar grandes coisas para nós através desse momento. Então nós precisamos colocar alvos de oração. O problema nosso é porque nós não oramos. O problema nosso, pelas coisas não acontecerem em nossa vida, é porque nós não oramos. Nós não temos alvo de oração. E Paulo inicia dizendo isso no versículo 14. Por esta causa, por esses motivos, pela salvação dos gentios, por uma igreja harmoniosa, para que eles entendam o plano da salvação, para que eles entendam a graça que eles receberam, esse favor imerecido em Cristo Jesus. Esses eram os motivos, essas causas que Paulo tinha colocado diante de Deus. Por esta causa me põe de joelhos. Ou seja, Paulo entendia o seguinte: eu preciso me colocar de joelhos, eu preciso me humilhar. E quando nós dobramos os joelhos é sinal de humilhação, é sinal de dependência, é sinal de humildade, é sinal de alguém que não tem forças e precisa de um Deus soberano infinito para agir a favor dela. Quando nós dobramos os joelhos, colocamos a boca no pó, é um sinal de que nós não somos nada, que nós não somos perfeitos, que nós não somos
grandiosos de forma alguma, é sinal de humildade, é sinal de pureza, é sinal de alguém que se humilha, é sinal de alguém independente. E nós precisamos nesses dias dobrar os joelhos em sinal de rendição, em sinal de humilhação diante de um Deus poderoso. Há quanto tempo nós não dobramos os joelhos? Nós somos tão distraídos com tantas distrações, o telefone celular, a televisão, as séries, os afazeres da vida, e nós não temos tempo de qualidade com Deus com os joelhos dobrados. Há quanto tempo você não dobra o seu joelho para fazer uma oração a Deus? São tantos alvos para você orar, são tantos motivos de oração, só que nós negligenciamos tudo isso. Entenda uma coisa, a oração é a chave que abre portas. Se você quer ver as portas abertas, joelhos dobrados. Se você quer ver as portas abertas, oração diante do Senhor, humilhação diante do Senhor. É você orar, é você investir em seu tempo de oração, mesmo você não vendo nada, é você continuar orando, porque uma hora essa porta vai se abrir, as portas vão se abrir, a porta da cura, as portas da salvação, a porta do milagre urgente, a porta de uma resposta que você tanto precisa, uma hora ou outra Deus vai te responder. E Paulo, ele tinha esse entendimento. Então, por esta causa, eu me coloco de joelhos. Por essas finalidades, eu me coloco de joelhos. Ou seja, por essas causas, eu me coloco de joelhos em oração a Deus, porque Paulo tinha certeza que Deus iria responder ele. E da mesma forma também nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nos humilhar diante do Senhor, ter uma vida rotineira, uma vida totalmente pautada pela oração. Então faça isso. Que você não venha começar hoje para amanhã, não, que isso seja rotineiro, até a volta do Senhor Jesus, que você tenha disciplina através da oração, que você tenha disciplina, foco através da oração. Enquanto você não ver o milagre, você não vai parar de orar. Então Paulo disse o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos. Mas de joelhos diante de quem? Diante do Pai. Diante do Pai. Por esta causa me coloco de joelhos, ou me ponho de joelhos diante do Pai. Por que diante do Pai? Paulo entendia que ele precisava direcionar sua oração a Deus. O próprio Senhor Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos em nome dele, em oração ao Pai, Ele vai nos conceder. Ele vai nos conceder. Então, a nossa oração é direcionada ao Pai. E quando nós usamos o nome de Jesus, Ele cumpre. As promessas se cumprem. As portas se abrem. Porque a oração é essa chave. Então busque ao Senhor. Se humilhe diante deles. Se humilhe diante do Pai. Se coloque de joelhos diante dele. Porque Ele vai te responder. Ele vai abrir as portas para você. A oração é uma chave que você, não tem a consciência o quanto ela é benéfica, o quanto ela é poderosa, o quanto ela pode atingir, um nível espiritual altíssimo, e você pode alcançar o trono da graça de Deus, e a sua oração ser respondida quando você se humilha diante do Pai. Então faça isso hoje. O Pai te dá uma oportunidade hoje, mais uma vez, de você ter vida, de você poder respirar, e você ter mais uma oportunidade de se colocar diante dele de joelhos e clamar a Ele, porque Ele está te ouvindo, Ele quer te ouvir. Ele só quer o seu clamor, Ele só quer você se humilhando diante dele, Ele só quer ver você abrindo a sua boca para clamar a Ele com intensidade e com disciplina. Então faça isso hoje. Clame a Deus, não perca tempo, não se distraia com nada neste mundo. Deus te chama para a oração, Deus te chama para um relacionamento, Deus te chama para um posicionamento. Ele te chama hoje, meu irmão, Ele te chama hoje, minha irmã. Então, por esta causa, dobre os seus joelhos diante do Pai hoje. Por muitas causas, faça isso em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Deus, eu oro por essa pessoa que me ouve. E a minha oração é que o Senhor, ó Deus, desperte cada um, Pai, para a oração, Pai. Desperta este homem, desperta para esta mulher para a oração. Porque a oração é a chave que abre portas. Que o Senhor, ó Deus, possa colocar disciplina. Ó Deus, colocar disciplina no sentido, Pai, de nós orarmos todos os dias. Que possamos, ó Deus, criar este hábito, Pai, de dobrar os joelhos todos os dias para tocar o coração do Senhor, Deus. Que através da oração dessas pessoas que me ouvem, o milagre possa chegar, a resposta possa chegar, e que o Senhor fortaleça, Pai, porque a oração é uma batalha espiritual, Pai. Muitos vão começar a orar hoje, mas amanhã vai sentir peso, vai se sentirem cansados, ó Deus, mas eu peço ao Senhor, ó Pai, dar força para essa pessoa, Pai, que seja algo rotineiro, Pai, que seja um costume diário
dobrarmos os joelhos a Deus em oração ao Senhor. Então ajude, Pai, quem me ouve, eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, foque na oração, tenha disciplina na oração, porque você fazendo isso, Deus vai abrir as portas para você em nome de Jesus. Então compartilhe essa mensagem, que Deus te abençoe.